Emergência 90 está de volta e você acompanha agora mais um pouquinho sobre o Seminário de Direitos Humanos desenvolvido pela Polícia Militar. Os assuntos tratados foram o trabalho da imprensa, da segurança pública e as manifestações, as formas violentas também nas manifestações que ocorreram durante este ano de 2013. Confira. Revoltas ocorrem quando há uma discrepância clara entre a percepção da população daquilo que ela merece, quais são os seus direitos, e a vivência dela daquilo que lhe é negado. Né? Quer dizer, esses são os momentos de revolta. Nós estamos aí para garantir o livre direito de manifestação e que esses grupos criminosos que têm se arvorado e tentado subtrair esse direito de manifestação das pessoas de bem não são bem-vindos. Segue seu caminho, vai, vamos, segue seu caminho, vai, vamos caminhar, vem tomando. Ela não pode usar a violência como meio de manifestação. Isso é claro. E nesse momento é que as polícias devem entrar, né? E devem entrar para impedir que essa violação ocorra. O direito de manifestação ele é assegurado a todo cidadão. O que a polícia não admite, a sociedade em geral também não admite, são as manifestações violentas relacionadas a atividades criminosas. A imprensa ela tem que ter um lugar reservado para que ela atenda lá, né? Para que ela possa fazer as suas imagens, para que ela possa registrar, mas não necessariamente dentro. Nós vemos aí tantos casos da imprensa ser agredida, levar até tiros de bala de borracha, estar sujeito a gás pimenta, né? Então, dentro da própria gestão de crises aí da Polícia Militar, tem lá um espaço reservado para a imprensa, ou seja, pode acompanhar de longe. Esse papel da imprensa diferencial, que é o jornalista profissional e o seu trabalho, o que é qualquer pessoa que está lá e tem o direito de fazer, e a tecnologia permite, que ele transmita a sua informação, a sua opinião, tem que ser bem claro, porque eu acho que isso está na raiz do nosso problema. Em relação aos programas de sensacionalismo, eu acho, também vira, cara, eu não acho que necessariamente muita matéria de segurança ajuda a gente a compreender a sociedade que a gente vive, porque às vezes existe um excesso de matérias e muitas vezes o outro superestima esse tipo de assunto e a sociedade não necessariamente é tão violenta como se diz. O que eu já cheguei a escrever sobre isso no jornal, no Estadão, o que me parece que o Datena e o Marcelo Rezende, assim, hoje a impressão que eu tenho, no século XV, século XVI, tinha aquelas praças públicas onde as pessoas eram enforcadas em público, porque não havia justiça. Você vê um enforcamento público, você, de certa forma, você sentia uma sensação de que estava sendo, ao mesmo tempo, vingado e de que justiça estava sendo feita. Esses programas, para mim, são a manifestação desse desejo de justiça e desse desejo de um Estado que não tem justiça. E, ao contrário, os advogados, não existe na profissão de jornalista e no jornalismo ninguém que possa oficialmente discutir ou punir por uma falta ética. Não existe tribunal ético para jornalista, como existe para médico, como existe para advogado, como existe para todas as outras profissões regulamentadas que existem no Brasil. Não existe nenhuma punição ética, nenhum jornalista por cometer crime de imprensa, e existem vários. Na realidade, o que nós estamos fazendo? Nós estamos colhendo diferentes pontos de vista e, de alguma forma, procurando respostas, procurando soluções para problemas contemporâneos. Isso é a política, a vida pública no seu mais alto sentido. E essa também foi uma grande dificuldade da Polícia Militar durante as manifestações. Com quem eu vou dialogar? Ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado, mas serves da justiça clava
Olha, 2013 foi o ano das manifestações, já estamos em 2014, já teve uma grande aí recentemente, aproxima-se o segundo grande ato contra a Copa do Mundo para o próximo fim de semana, aí, lá para o dia 22 de fevereiro. E aí eu pergunto, será que estas cenas vão se repetir novamente? Estas cenas de violência que você pôde observar aí no VT? Será que as nossas leis são suficientes para punir os delinquentes da sociedade? Como seria uma sociedade mais organizada? Veja o que tem a dizer mais uma vez aí o capitão Alain, nosso sociólogo. Roda o VT. Existem trabalhos bastante importantes feitos aqui em São Paulo pelo SEBRAP, que dão conta de que, a despeito dessa mobilidade social ascendente, São Paulo tem assistido a um processo de segregação cada vez maior. Os reflexos são esses. Repito, se havia políticas que amparavam essas demandas, hoje elas são cada vez mais enfraquecidas. E por falta de uma interlocução mais privilegiada, a violência aflora. Não creio que seja falta de instrução, acho que isso não explica o movimento. Na verdade, é preciso fazer uma leitura correta, é preciso que o poder público possa ouvir a voz que vem das ruas. O Brasil é investido em aumento de penas há mais de uma década, certamente. São Paulo é o estado da federação que mais prende. E ver sua população carcerária crescendo no decorrer de anos a cifras acima de 100%. Não creio que sejam penas mais severas que possam contemplar a situação, mas creio que a gestão do próprio sistema. Você, de fato, identificar criminosos, seja no espectro dos movimentos sociais, seja no espectro da criminalidade comum, levá-los às raias da justiça, enfim, colocá-los dentro do sistema penal, sim, é fato. E nós, em termos de Brasil, somos muito fracos nisso. Nossa taxa de esclarecimento de crimes é muito pífia em relação aos outros países. As condenações também seguem o mesmo ritmo. Não creio que deva passar por uma mudança legislativa, mas sim por uma questão de gestão do próprio sistema penal. A Polícia Judiciária esclarecer mais os crimes, o Judiciário dispor de seus recursos de forma a dar maior celeridade aos processos penais, sem prejuízo das garantias constitucionais, o sistema funcionar de melhor forma. O arcabouço jurídico brasileiro, ele, em algumas áreas, é um dos mais avançados do mundo. E ainda assim nós temos a violência urbana como um problema central no nosso país. Dois fatores principais que não se sobrepõem um ao outro. A começar pelo resgate da legitimidade estatal, passando pela Polícia Militar. Somos uma instituição que tem a sua legitimidade sempre questionada. A população deve confiar na Polícia Militar e a Polícia Militar também, por sua vez, deve buscar uma maior legitimidade. O diálogo com os movimentos sociais é imprescindível. O que não afasta, o que não elide a questão do uso da força. A sociedade é preciso admitir que a força deve ser utilizada. O Estado é fundado pelo uso da força. Você prender um manifestante, você usar de meios não letais para que o direito seja garantido, faz parte do jogo democrático. Acho que diálogo e reconhecimento de que o Estado tem o dever de utilizar a força são caminhos iniciais para uma retomada no sentido de um avanço em termos de violência. E a polícia está avançando ali, ó. Eu acredito numa sociedade mais justa, mais equilibrada, razão pela qual eu trabalho na Polícia Militar. E a sociedade imagina uma sociedade menos desigual, uma sociedade mais democrática, em que a cidadania seja reconhecida nos diversos estratos da sociedade, em que nós possamos ter um Estado que realmente nos represente e que possamos viver em uma sociedade mais pacífica.
Muito bem, grande mensagem. Agradecemos muito a colaboração do Capitão Alain. E agora vamos tratar de um assunto que sempre aparece no verão: câncer de pele. Quem está suscetível? Como identificar as lesões? Acompanhe. Olá, meu nome é Tenente Kovac, eu sou chefe da cirurgia plástica aqui do Hospital da Polícia Militar e vim aqui até vocês para falar um pouquinho de câncer de pele. Então, o que é o câncer de pele? O câncer de pele, para vocês terem uma ideia, é o câncer de maior incidência no país. Como é um país tropical, um país que tem muito sol, tem muita ocorrência, mas graças a Deus é um câncer que mata muito pouco, mas tem muito. Para você ter ideia, são 115 mil novos casos no país. E essa doença ataca mais quem? Mais o trabalhador de rua, mais o trabalhador que fica exposto ao sol. Na hora do almoço, que o sol é mais forte, de modo geral, muitos não usam filtro solar, muitos só se protegem na operação verão, esquecem do inverno, esquecem que o inverno no Brasil é muito quente, chega a fazer 28 graus, é calor. E outra coisa, o sol machuca também na sombra, o sol machuca com o tempo nublado e chovendo. Vocês têm que criar o hábito de usar filtro solar. Todo dia, o número 30, fator de proteção 30 é o suficiente, não precisa ser mais que isso. Saiu de casa, passa o filtro solar de manhã, no rosto, no braço se estiver exposto, na mão, no colo, nas orelhas. Saiu, ficou o dia inteiro fora de casa, tem que repetir na hora do almoço. Leva um tubo pequenininho para deixar no bolso e repetir. Tem que criar esse hábito. E deve-se sempre passar o filtro solar pelo menos 30 minutos antes de se expor ao sol, para dar tempo da pele absorver esse produto. Se possível, evite o sol das 10 da manhã às 2 da tarde. Tratamento. Depende do tipo de câncer. Existem alguns tipos de câncer de pele. De modo geral, procede-se operando esse câncer. Tem que tirar com cirurgia. Alguns cânceres de pele podem espalhar pelo corpo, são mais raros, tem que fazer quimioterapia, tem que fazer tratamentos mais complicados. Mas, de modo geral, é cirurgia e isso, de modo geral, já se resolve. O mais importante que você tem que entender: filtro solar. O maior problema é que a população com 20, 30 anos toma sol e não percebe que ela pode ter esse problema daqui a 10, 20, 30 anos. Para as crianças, muitas vezes existe aquele filtro solar específico para as crianças, que ele é mais espesso, mais denso. Então, muitas vezes é melhor passar para a criança que vai para a praia, que vai suar, que vai brincar, vai fazer uma camada protetora maior. Então, vale a pena comprar esse tipo de filtro solar. O que vocês estão vendo agora são alguns exemplos de lesões na pele, alguns tumores cutâneos. Essa sequência que vocês estão vendo agora são tumores malignos, são câncer de pele. Agora vocês estão vendo alguns exemplos de lesões que não são câncer de pele, mas também são lesões feias a olhar. São lesões que têm suspeita. Se você não sabe se é câncer de pele ou não, se você não sabe se é só uma pintinha, que seja, procure um médico, procure um especialista para tirar essa dúvida. Se você é uma pessoa mais branca e tem casos na família, investigue-se, olhe-se no espelho, olhe suas lesões. Se você tiver dúvida, procure um dermatologista, procure um médico que você conheça para pelo menos tirar sua dúvida. Havendo a necessidade, esse médico vai encaminhar você para o especialista. Alguns tipos de pinta, mesmo aquelas pretinhas, pequenininhas, podem virar câncer de pele. Então fique atento, pintas que crescem, que coçam, que sangram, que mudam de formato, que ficam mais elevadas, isso pode significar que esteja se transformando em câncer de pele. Se você nota isso em você, procure um especialista. Muito obrigado, estou aqui à disposição dos senhores para ajudá-los. É isso aí, mesmo após o verão, não esqueça de usar o protetor solar, o bloqueador, né? Sempre que expuser aí a sua pele à luz solar, né? O câncer de pele, ele pode vir lá na frente, como o doutor falou aí, 20, 30 anos depois. Bom, muito obrigado, hein? O programa de hoje vai ficando por aqui, mas não esqueça dos nossos telefones de emergência. Polícia Militar 190, Corpo de Bombeiros 193 e 181, telefone do Disque Denúncia. Polícia Militar, a nossa missão é proteger as pessoas, fazer cumprir as leis, combater o crime e preservar a ordem pública. Muito obrigado por sua audiência e até a próxima semana, se Deus quiser. Até lá.